E aí, pessoal? Aqui é o Fala Sério. E se você gosta de curiosidades, veio ao lugar certo. O Egito Antigo é um dos meus assuntos favoritos. Já parou para pensar como era a vida deles na época? A mumificação era apenas a ponta do iceberg. Aí vão os mais estranhos costumes do Egito Antigo. Número 5. Casamento incestuoso. Quando falamos de dinastias reais, a história mostra a prevalência de casamentos incestuosos, que seguiram populares em alguns países até o século XVI. Muitos servos também acreditavam que era perfeitamente aceitável casar-se com um primo. No Egito Antigo, a prática de incesto não era apenas aceitável, mas era algo que o faraó desejava. Geralmente, era a irmã do faraó que deveria casar-se com ele, mas também havia casamentos entre primos, tios e sobrinhas, e até mães e filhos, sem mencionar que a maioria dos faraós egípcios eram polígamos, com várias esposas. O rei Tutankhamon foi provavelmente o menos escandaloso do grupo, já que se casou apenas com sua meia-irmã. Os egípcios antigos acreditavam que o casamento entre parentes era a única opção, porque era uma maneira de manter suas linhagens reais puras. Além disso, imitavam assim seus deuses mais amados, Ísis e Osíris, que eram irmãos casados. Embora a gente saiba hoje que o incesto pode resultar em uma série de desordens genéticas para os filhos, o casamento na dinastia ptolemaica realmente tinha o efeito desejado. Os ptolomeus eram macedônios que não queriam manchar sua linhagem, misturando-se com egípcios nativos. Através do casamento, eles mantiveram o controle do Egito apenas dentro de sua família por quase 300 anos. Número 4. Trabalhadores deficientes. Um dos maiores debates em torno dos antigos egípcios foi se eles usaram ou não escravos para construir suas pirâmides. Embora agora seja provado que os construtores eram trabalhadores pagos com um galão de cerveja por dia, existe outra faceta interessante na força de trabalho do Egito Antigo: o fato de que muitos faraós optaram por empregar trabalhadores com nanismo ou gigantismo. A pirâmide de um faraó era sem dúvida o projeto de construção mais importante de sua vida, uma vez que o ajudaria em sua jornada para a vida após a morte. Além do sarcófago do faraó, ele também incluía riquezas e tesouros incalculáveis. Não era de surpreender, portanto, que os faraós queriam proteger seus bens de roubos e da profanação de suas tumbas. É por isso que eles empregavam pessoas com deficiência. Empregar anões ou gigantes era uma ótima ideia, já que os benefícios eram duplos. Os trabalhadores agradeciam o emprego, quando eram desprezados por causa de sua aparência incomum. E segundo, o faraó sabia que se os trabalhadores saqueassem sua tumba, eles seriam facilmente reconhecíveis ao tentar fugir entre as multidões. Algo bastante engenhoso quando paramos para pensar. Número 3. Culpado até que se prove inocente. Embora os egípcios antigos não gostassem da pena de morte e raramente condenassem alguém dessa forma, não era nada fácil sair de um problema depois que você fosse acusado. Atualmente, temos a máxima de que todos são inocentes até que se prove o contrário. No Egito Antigo, no entanto, funcionava sendo o contrário, cabendo ao acusado de se livrar da denúncia. Se você acha que o sistema era tão repleto de problemas, você está certo. Os espancamentos eram comuns para provar a culpa de uma pessoa, com o juiz e a polícia da época sabendo que após espancamentos prolongados, as pessoas costumavam dizer qualquer coisa. A outra opção para o acusado era ser julgado pela mágica de um oráculo. Ficavam em pé diante da estátua de um deus, com 2 papéis de cada lado, os quais diriam se era inocente ou culpado. A sentença seria decidida pelo papel para o qual a estátua se voltasse, mas a verdadeira decisão era tomada pelos sacerdotes, que controlavam a estátua do oráculo. Eles tinham uma enorme quantidade de poder nos tempos do Egito Antigo, com tribunais como esses permitindo que eles decidissem o destino de uma pessoa com base em suas próprias opiniões. Número 2. Macacos policiais. Os egípcios antigos estabeleceram a primeira força policial do mundo, mas um fato que você talvez não saiba é que eles treinaram macacos e cães policiais. A força policial entrou em vigor perto do fim do Reino Antigo, e os deveres típicos incluíam
patrulhar mercados e templos para manter a lei e a ordem. Nessa fase inicial, os policiais estavam equipados apenas com um pedaço de madeira, razão pelo qual os cães e macacos da polícia eram tão úteis. Em tempos de desordem, esses animais eram usados para perseguir e prender criminosos. Como sabemos desse papel dos macacos policiais? Bem, na verdade, isso está registrado numa tumba do século V, que mostra um macaco em um mercado segurando um ladrão pela perna, enquanto esperam que um policial prenda ele. Também na tumba dos dois irmãos, vemos uma cena de um macaco sendo nomeado guarda de segurança. Número 1. Rituais sacerdotais. Os sacerdotes tinham um papel muito importante na vida do Egito Antigo, mas nem sempre era um trabalho fácil. Eles viviam nos templos construídos em homenagem aos deuses egípcios e cuidavam desses deuses como se estivessem fisicamente presentes na terra. Todos os dias, a comida era preparada e dada às estátuas dos deuses do templo, e não era removida até que os sacerdotes recebessem um sinal de que o deus havia recebido os nutrientes da comida. Como amavam a limpeza, depilavam todo o corpo por razões de higiene. Tomavam 2 banhos de manhã e 2 à noite, um quente e um frio de cada vez. O cronista grego Heródoto comenta que os sacerdotes do Egito Antigo tinham um regime extraordinariamente rigoroso, podendo apenas usar sapatos feitos de papiro. Mas talvez o aspecto mais estranho da vida sacerdotal fosse que a cerimônia de iniciação ao sacerdócio incluía a circuncisão. Essa prática também era comum como entrada na nobreza do Egito Antigo, ou seja, era uma forma de identificar quem pertencia a uma classe mais alta. Certamente os egípcios de hoje ficam felizes em saber que esse ritual ficou para trás. E você, qual desses costumes achou mais estranho? Será que esqueci de colocar algum nessa lista? Conta pra gente nos comentários abaixo. E obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no Fala Sério e clique no sininho para receber as notificações sempre que lançarmos um vídeo novo. Até a próxima!